Boa noite, Cida, e todos os colegas aqui presentes. Eu sou Adriana, vou apresentar o seminário da equipe 6, disciplina Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem, curso Licenciatura em Pedagogia, segundo período, professor Leonardo Augusto Couto Finelli. O nosso tema é rebeldia adolescente. Caracterização do tema para o desenvolvimento humano. A adolescência é uma fase que se caracteriza com intensas emoções, estando o sujeito em busca da consolidação da sua própria identidade. Assim sendo, é comum que ocorra o afastamento da família, sem nenhum motivo concreto. É um período no qual ocorre um incremento nos confrontos entre pais e filhos. Nos anos 80, o compositor Roger Flores, vocalista da banda Ultraje a Rigor, retratou esse fenômeno na música Rebeldes Sem Causas, onde os versos ilustram bem como se estabelecem as relações em uma família com filhos nesta fase. As diferenças entre os espaços sociais são de fundamental importância para compreendermos as diferentes formas de viver a adolescência. Os costumes dos jovens variam de acordo com o meio que vivem. Podemos verificar isso na diversidade cultural entre os adolescentes que moram em favelas, na zona rural, bairros da classe alta nas grandes cidades, entre outros. A adolescência é o resultado de uma construção social, significada historicamente. Regras, valores e crenças familiares passam a ser questionadas e muitas vezes mudadas ou abandonadas. Este período é marcado pelas transformações biológicas e comportamentais. E são essas mudanças que muitas vezes determinam a maneira como a sociedade olha para os adolescentes e cria formas de agir com eles e elas. É importante desconstruir a visão de adolescência como uma fase de crise e ter um olhar mais crítico sobre o perfil rotulado, onde eles são vistos como aborrecente, intolerante e irresponsável. Descobrir os sinais de rebeldia na adolescência e saber como agir é fundamental para que seja dada a orientação necessária, seja por parte dos familiares e também dos educadores. Alguns desses sinais de rebeldia são: querer ficar sozinho. É um dos principais sinais da rebeldia e deriva da necessidade de privacidade, que é um fator muito importante nessa fase da vida. Mudanças repentinas no humor. Um dos sinais mais comuns, as mudanças de humor, são consequências das variações hormonais, que deixam os jovens mais sensíveis emocionalmente. Perda relativa da comunicação. Isso ocorre por os jovens se interessarem em conversar muito mais com as novas amizades e pode ser considerado um aspecto natural, que permite a criação da própria identidade. Dificuldade promovida para o processo educacional. Escola versus problema. A escola precisa apoiar e amparar os jovens, mesmo com seus momentos mais complicados. As instituições de ensino são fundamentais para a formação dos indivíduos, influenciam diretamente o aluno em suas escolhas, pensamentos e contatos sociais. Portanto, precisam acolhê-los em qualquer situação, principalmente nos seus desafios.
Grande parte da adolescência é vivida durante o período escolar. Logo, as instituições de ensino possuem grande papel nessa fase da vida. Todo o corpo docente deve estar preparado e instruído para esses desafios. Quem eu sou? O que eu sou? O que eu sei fazer? O que eu vou fazer? São perguntas comuns dos adolescentes que se encontram no momento em que é difícil compreender o presente e planejar o futuro. Alternativas para minimizar o problema e melhorar a qualidade e o acesso das crianças à educação. Informar as crianças sobre as próximas etapas de sua vida, para que não sejam pegas de surpresa pelas dificuldades da adolescência. Ao serem expostas às mudanças no crescimento, elas já vão preparando emocionalmente para enfrentar essa fase com mais tranquilidade. Rodas de conversa para abordagem de temas delicados com os jovens. A realização de rodas de diálogo permitem que os alunos compartilhem suas mudanças e dificuldades com seus professores e colegas. Campanhas sobre bullying e exposição virtual para combater e prevenir maus do século XXI. Com vistas a impedir a formação da cultura do bullying e do preconceito, a escola pode desenvolver atividades preventivas e combativas. Fortalecimento do contato com as famílias dos jovens. Para que a adolescência não seja um trauma, a escola precisa alinhar seu discurso com os pais ou responsáveis. E nas reuniões, deixar claro como é importante que a família permita que o jovem viva seu período de experiência, tendo mais empatia. Afinal, quem nunca foi jovem? Eventos de arte e ciência, para canalizar a energia dos adolescentes e celebrar a aprendizagem. Esses eventos são importantes por serem desafiadores e mostrar o melhor de cada aluno. Todas essas propostas estão de acordo com a BNCC, que diz o seguinte: a escola deve trabalhar e desenvolver as questões do crescer, uma vez que pretende-se que os estudantes estejam aptos a compreender a organização e o funcionamento do seu corpo, assim como a interpretar as modificações físicas e emocionais que acompanham a adolescência e a reconhecer o impacto que elas podem ter na autoestima e na segurança do seu próprio corpo. Considerações finais. A adolescência é uma fase difícil para os jovens, mas também para seus pais e para todo o meio social em que os mesmos estão inseridos. Os desafios da adolescência são vários. Guiados por sentimentos ambivalentes, os alunos podem parecer agressivos com os professores e desinteressados no conteúdo das aulas. Para contornar isso, a escola deve assumir seu papel importante de integração dos alunos e prepará-los desde cedo sobre as mudanças pelas quais eles passarão. Além desse preparo, a escola pode estabelecer um contato amigável e direto, sendo assim um ambiente apropriado para as várias necessidades dos adolescentes, transformando-se num lugar em que a maturidade é formada e desenvolvida. Aqui constam nossas referências bibliográficas e os cursistas que fizeram parte desse trabalho, que sou eu, Adriana, Marineide, Nair e Thaís. No mais, agradeço a todos pela atenção e quem ainda não conhece a música Rebelde Sem Causa, citada logo no começo da apresentação,
Vale a pena ouvi-la, porque ela é realmente a explanação do típico adolescente. Boa noite a todos, obrigada pela atenção, um grande abraço.